promessas, paz, amor, paciência, sabedoria e esperança. Tudo isso provém de dois princípios básicos. Vou colocar 3 princípios básicos que a gente vai tratar e vai falar sobre eles hoje aqui. 3 princípios que eu levo para minha vida. E o que a gente vai ler hoje está lá no livro de 1 João, do capítulo 1, versículo 5 até o 10. Graças a gente, eu me chamo Alisson Severiano. Se você não me conhece, tá me conhecendo agora, seja bem-vindo ao meu canal. E vamos lá ler e abrir as nossas Bíblias, né? A mensagem de hoje, bem simples, bem clara. 1 João 5, 1 João capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Vamos lá. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andássemos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui sobre isso, e antes de eu abordar, eu queria falar que, cara, João, ele trata o evangelho de uma maneira mas tão simples, baseando-se unicamente em uma única coisa, que é o amor a Deus acima de todo o resto, sabe? Mas eu não vou falar não, senão me empolgo e a gente perde o rumo, a gente perde as ribeiras. Vamos lá. Primeiro ponto. Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Primeiro João nos fala da luz de Deus e que devemos andar em luz, e aqueles que não andam em luz não têm comunhão com Deus. Por que é importante ter comunhão com o Pai? Eu tô falando aquele português que puxa o R, né? Promessas, amor, paz, paciência, sabedoria. E tudo aquele que não anda com ele perde todas essas coisas. E um pouco mais. Vocês lembram que eu falei no início? Esperança também, né? Lembra que eu falei no início? Listando uma coisa atrás da outra. Promessas. E Deus prometeu a Abraão amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Paz. Ele nos dará paz que excede todo entendimento. Paciência, uma coisa que ele trabalhou na vida de Jó. Sabedoria, Salomão e lavar o trem. Esperança, não preciso nem falar. Ele veio e ele virá. Cristo, Deus e sua majestade, ela é tão gloriosa que ele nos dá e nos enche dessa esperança. Todas as respostas do que a gente precisa ter não está, sabe, nas coisas ou no estudo, não está nas pessoas, mas está nele. Se você quer buscar promessas, não busque em pessoas, busque-a em Deus. Se você quer buscar amor, não busque o amor em pessoas, busque o amor em Deus. Se você quer ter paz, não procure que as pessoas te deem essa paz. Procure ter essa paz com Deus, porque Deus, ele é único, ele é suficiente para nos dar tudo aquilo que a gente precisa, para nos dar tudo isso e mais um pouco. Então, quando eu falo assim, Deus é luz, eu estou mostrando ao mundo aquilo que é necessário. No princípio a terra era sem forma, era vazia, não tinha luz, mas Deus falou que haja luz. Mas lembrando, ele sempre foi luz. A existência, o mundo só veio a passar a existir a partir do momento em que houve luz. Eu quero lembrá-los, Deus é luz. Ele não é credenciado a uma existência, ele é o próprio Deus. Ele é suficiente para te dar promessas, ele é suficiente para te dar paz, ele é suficiente para te dar amor, para te encher de esperança. Então busquem em primeiro lugar ter uma comunhão com o Pai. Porque aqueles que andam em trevas, ou seja, no pecado, essas pessoas não têm uma vida com o próprio Deus. Eu quero lembrá-los novamente. Deus é único, ele é suficiente para te dar tudo aquilo que você precisa. E perdoe meus olhos, é que eu tô me esperando em um urso panda, tá? Mas você precisa ter uma única coisa, que é a comunhão com o Pai. E se você ter comunhão com o Pai, você tem tudo na sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Segundo ponto, a confissão e o perdão de Cristo. Já vimos o quanto é importante ter comunhão com Ele, e devemos ter comunhão, já que todos nós somos pecadores. Leio depois Romanos 3:10. Então andar na verdade e ter todos esses frutos é o que devemos fazer, além de que, com isso, conquistamos o amor e o perdão de Cristo. A confissão
e o perdão de Cristo. Gente, uma das coisas mais lindas que eu presenciei, assim, na minha vida, não presenciei no caso, mas que eu soube, que eu tive a chance de ler, foi ver Jesus falando está consumado. No caso, ler Jesus falando está consumado. Saber que o objetivo da vida dele aqui na terra era morrer como um cordeiro e ser sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados e que assim a gente tivesse a vida eterna. Eu falo muito sobre a vida eterna ser o próprio Jesus, ser o próprio Deus. Porque de fato é. A vida eterna não é esbanjar que está andando sobre ouro, sob os ouros, né? Agora não sei como é que fala. Está andando em cima do ouro, né? Está tendo aquela riqueza, nossa, olha só, estou no céu, ter aquelas roupas brancas. A vida eterna não se trata de nada disso. A vida eterna se trata de estar com Deus. Ela se trata de estar com Jesus. Então a comunhão com o Pai não é somente uma coisa que a gente como cristão precisa ter por regra, é uma coisa que a gente tem que ter como estilo de vida. Ser amigo do Pai não é uma regra, é um estilo que você tem que seguir. Não é uma opção, sabe? É meio que uma obrigação para você ter. Rapaz, ficou um pouco pesado falar que é uma obrigação. Mas vocês entenderam. É como se a gente fosse, para a gente ter uma vida com Deus, para a gente ter uma comunhão com Ele, para a gente ser verdadeiramente cristão, verdadeiramente obedecê-lo, a gente tem que ter uma comunhão com o Pai. Porque eu não sei qual é a vontade do meu Pai se não tenho comunhão com Ele. Eu não sei o que é que meu Pai deseja de mim, se não o procuro, se não oro, se não o busco verdadeiramente. Então o verdadeiro cristão ele não está preocupado em buscar amor, paz, esperança, sabedoria, tudo isso em outras coisas, nos livros, nas pessoas, no trabalho ou em qualquer outra coisa. Ele está preocupado em buscar isso vindo proveniente, sabe? Sendo proveniente de Deus. Quando Deus provê as coisas que a gente precisa, tudo é perfeito. Então vai por mim. O primeiro princípio que você tem que seguir é o de ter comunhão. O segundo princípio é o de ter essa confissão. E o terceiro princípio está agora em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando o próprio Cristo fala nisso, eu queria acrescentar aqui o terceiro princípio que eu carrego, que é o seguinte: confiar plenamente nele. Não é uma questão de entregar o problema nas mãos de Jesus, não é uma questão de falar, Deus, toma o meu problema e se vira e eu vou continuar vivendo a minha vida. É você entregar o problema, você entregar a sua vida e viver a vida da maneira que Cristo quer que você viva. Então, o que é que eu tava falando? O terceiro princípio é você confiar plenamente em Deus. O primeiro princípio é você ser e andar na luz. O segundo é confessar os seus pecados e aceitar o perdão de Cristo. E o terceiro é confiar plenamente nele. Primeiro, andar nas luzes. Segundo, confessar o pecado. E terceiro, confiar plenamente no próprio Deus. E a conclusão disso tudo é o seguinte: não adianta dizer ser cristão de boca para fora. Devemos mostrar isso com atitudes, devemos ser luz tanto para nós quanto para as pessoas. Devemos abandonar totalmente o pecado e, acima de tudo, ter uma comunhão com o Pai. O arrependimento traz conserto. Lembre-se disso. O arrependimento traz conserto. Eu agradeço se você ficou até aqui, até o final. Deus te abençoe e que a gente nos vê no nosso próximo encontro. Quinta-feira tem vídeo da música, né? Do Espírito e a Noiva, no caso. Tô dando já um spoiler. Tem vídeo, quinta-feira, da música. É a penúltima música. E depois disso a gente vai ter a quarta música, que é a minha favorita. É a que eu mais amo, assim, né? Ter composto, sabe? Ter tocado tudo. Então, não perde, tá? Se inscreve, deixa o seu like. Não sei se tem essa opção, eu acho que tem, né? Ativa o sininho, vê aí qualquer coisa. Pra você acabar não perdendo o que vai vir daqui pra frente, tá bom? Me segue no Instagram também, Alisson Saveriano. Não tem segredo, todas as minhas redes sociais é meu nome, é Alisson Saveriano e acabou. Deus abençoe vocês, gente. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê quinta-feira. No caso, vocês me veem quinta-feira. Deus abençoe e até mais.